Saudações a todos. Na videoaula de hoje eu vou apresentar o problema da torção de Saint-Venant para barras de seção retangular. Vou comparar o que se depreende da teoria da elasticidade com base na teoria de torção de Saint-Venant para seções prismáticas, o que prescreve Timoshenko em seu livro, o que ele denominou de teoria de elipse. Vou trazer também as definições da analogia de membrana para seções retangulares incorporada por Prandtl e outras teorias complementares que encontrei de um professor da Universidade de Massachusetts, que trata do problema da torção, fazendo analogia com a teoria de flexão. Uma teoria trazida por um professor da Universidade de Waterloo, no Canadá, que estuda o problema da torção pura em barras de seção retangular estreita, amparada na teoria de torção, e depois fazer uma comparação com o método dos elementos finitos, por meio do ANSYS. Inicialmente, é preciso relembrar o que prescreve a teoria de Coulomb para a torção de barras de seção circular. Nestas, a teoria nos garante que, ao aplicar momentos torsores nas extremidades de uma barra de seção circular, a barra apresenta movimento de corpo rígido ao redor de seu eixo, que permanece reto, as seções transversais permanecem também planas, retas, e a teoria nos garante que a máxima tensão de cisalhamento ocorre na periferia da seção transversal. Isso é o que consta na grande maioria dos livros de resistência dos materiais. E o que ocorre em barras de seção prismática, ou seja, não circular? Bom, aqui não se pode falar em teoria de Coulomb, porque ao sofrer torção, com os conjugados momento torsores aplicado nas extremidades, a seção transversal sofre empenamento. E é preciso adentrar no que prescreve a teoria de torção de Saint-Venant e as outras teorias que vieram depois, e que está amplamente, bastante fundamentada na teoria da elasticidade. Então, o interessante é que, de acordo com a teoria de torção de Saint-Venant, se pegarmos uma barra de seção retangular como esta, que eu estou apontando com o cursor do mouse, a teoria da elasticidade aponta que essa resultante vai ocorrer na metade do maior lado do retângulo. O método dos elementos finitos, por outro lado, que trata a mecânica dos sólidos deformáveis, aponta que esse ponto de tensão máxima de cisalhamento é na metade do menor lado do retângulo. E nós vamos discutir o porquê. Então, inicialmente, o que prescreve a teoria de torção de Saint-Venant? Considere uma barra de seção não circular submetida a momentos torsores nas extremidades. Então, nessa imagem aqui do lado direito, no canto superior direito, nós vemos um ponto M situado em qualquer ponto da seção transversal, e após a aplicação dos momentos torsores, esse ponto passa por uma posição M'. O que vemos aqui é uma correspondência de componentes entre a posição indeformada e deformada. Observe o triângulo retângulo 1. A tangente do ângulo θz é igual a θz para pequenos ângulos. Então, tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto CO, cateto oposto, é rθz, que ele é compartilhado, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo 2. No triângulo retângulo 2, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, que são exatamente essas componentes de deslocamento no eixo horizontal e vertical. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é rθz, que já foi encontrado no triângulo 1. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Do triângulo 3,
nós observamos que a tangente do ângulo alfa, mais uma vez, ele aparece, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí podemos fazer correlações entre tangente, seno e cosseno do triângulo 2 e do triângulo 3. E obtemos essas componentes de deslocamento que a teoria chama de U e V. O livro de Timoshenko, a teoria de velocidade por Timoshenko, ele já parte dessas formulações, né? As componentes de deslocamento em U, V e W. O W é uma função em relação ao empenamento da seção em relação a x e y. Observe que temos três componentes de deslocamento, U, V e W. Então, o problema na teoria de torção de Saint-Venant, inserida na teoria de velocidade, é tridimensional e nós podemos compará-lo com o método sobre Arrhenius-Finis. Então, por definição, as distorções para o problema da torção pura, as deformações são a derivada do deslocamento. Então, com isso, nós encontramos as componentes de deformação, que são as distorções, e se para o problema da torção pura só existem duas componentes de deformação, eu já sei que, pela teoria, pela lei de Hooke, para tensões cisalhantes, eu só vou encontrar duas componentes de tensão. Aplicando essas condições para o cubo infinitesimal de tensões, e considerando que eu não tenho tensões normais em x, y e z, e não tenho tensões cisalhantes no plano XY. Então, de acordo com essa equação 17 aqui, ela fica resumida, né? As tensões que restam ficam resumidas a essa equação 17. Então, em resumo, o problema da torção consistirá em determinar uma função de empenamento φ que satisfaça as equações de equilíbrio e as condições de contorno. E essa equação 20 aqui é a conhecida equação de Laplace, que permite a solução do problema da torção em seções regulares de condições de contornos homogêneas, tendo em vista que, para o caso da torção pura, as componentes normais do cubo infinitesimal em x, y e z são nulas, assim como as componentes de tensão cisalhante no plano x e y também são nulas, as equações de equilíbrio se reduzem a essas equações 22. Então, da terceira equação, de maneira alternativa, a teoria permite representar as componentes de tensão como derivadas parciais do que ela chama de função tensão de Prandtl em x e em y. E aí, aplicando a lei de Hooke para tensões cisalhantes, como está na equação 24, eu tenho essas expressões. Derivando a equação 24a em y e a 24b em x e subtraindo a segunda da primeira, eu encontro a equação 25, que é a conhecida expressão proposta pela teoria de torção de Saint-Venant. Timoshenko propõe a utilização dessa teoria de torção de Saint-Venant para várias seções, e a primeira delas é a elipse. Então, as equações de equilíbrio e condição de contorno serão satisfeitas se a função tensão de Prandtl for representada por φ. E derivando φ em função de y em x, eu encontro as componentes de tensão cisalhante para o caso da torção pura, que é a equação 29. Então, considere agora que uma seção retangular submetida à torção pura, pela teoria da elipse, se eu substituir aqui os pontos de interesse, onde eu quero encontrar as resultantes de tensão cisalhante, eu vou substituir as coordenadas cartesianas de cada ponto. E observando nesse quadro, a extremidade do lado maior do retângulo, a teoria afirma que a resultante máxima se encontra na metade do maior lado. De acordo com os cálculos aqui, eu estou encontrando um valor de 884,19 megapascal na metade do maior lado e de 53,05 megapascal na metade do menor lado do retângulo, com a elipse inscrita, submetida a um momento torsor. Então, observe que a teoria, está comprovado que diz a teoria, que a resultante de cisalhamento ocorre na metade do maior lado. Nós agora iremos apresentar
os resultados de máxima tensão cisalhante na metade do menor lado, por motivos que iremos explicar em seguida, comparando com o método dos elementos finitos, que aponta que essa máxima tensão de cisalhamento ocorre na metade do menor lado e não na metade do maior lado. Nós agora vamos variar o comprimento do cordão de solda para um intervalo entre 200 e 400 mm, com incrementos de 20 mm, e observar a dispersão de resultados. Então, observe que para uma seção retangular de comprimento de 200 mm, a máxima resultante de cisalhamento para o problema da torção pura deu 53,05 MPa. E numa seção retangular, cujo valor do comprimento seja de 400 mm, nós obtivemos 13,26 MPa. Se a seção é maior, eu tenho mais material resistente, é natural que a tensão de cisalhamento caia. O objetivo aqui será comparar com outras teorias. Em seguida, veremos a teoria, a analogia de membrana incorporada por Prandtl, na teoria da elasticidade.